que fala, o que Deus fala com você com respeito a essa palavra de Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12. O que fala para mim, por exemplo? O que fala para mim é o seguinte, que existe aqueles que estão dentro do reino de Deus e aqueles que estão fora. Para os que estão fora, a maioria está fora porque é orgulhosa, pedante, conserva dentro de si a si mesmo como Deus. Mas para aqueles que estão dentro, aqueles que foram nascidos de Deus, receberam o Espírito Santo, puxa, nós teríamos que andar de joelhos, levantando as mãos para o alto e dando graças a Deus pelo resto dos nossos dias. Porque o que nós recebemos é uma revelação que veio do alto, do Espírito Santo. Então, como você tem que cuidar, guardar, proteger essa revelação e mantê-la dentro de si para que você possa receber o galardão, para que você possa ser inserido no reino de Deus, no reino dos céus. Então, vale a pena o sacrifício, vale a pena a gente perder esse mundo, vale a pena a gente esquecer esse mundo e viver dentro do plano de Deus, que é o reino de Deus, e observar, obedecer a palavra de Deus. Então, o diabo pode oferecer o que for, o mundo inteiro, mas o que nós temos é maior do que todo mundo. Ele não tem nada para oferecer para nós. Então, isso aí é para você valorizar o que você recebeu. É para você manter, guardar, proteger isso que está dentro de você. Então, vale a pena você colocar essa grandeza de revelação em risco por causa de uma porcaria, de um pecado, um pecadinho, ou mesmo um pecadão? Vale. O que você pode, o que o diabo pode oferecer para você que é mais importante do que essa revelação que você tem? Quando a pessoa, então, recebe essa revelação e por um acaso se deixa levar pela oferta do diabo, por maior que seja, é porque essa pessoa não merece entrar no reino de Deus e, consequentemente, ela é colocada para fora. Jesus esteve no deserto e o diabo veio oferecer exatamente isso. Ele ofereceu o mundo inteiro e toda a sua glória. E Jesus disse não. Jesus disse não. Minha amiga, meu amigo, pense nisso. Pense bem nisso, para você saber o quão grande é Deus e o melhor dentro de você. E não vale a pena colocar em risco isso por absolutamente nada. Graças a Deus. Eu queria fazer um convite para você que está me ouvindo nesse momento. Você que tem, por exemplo, um sentimento de mágoa, ressentimento, você tem um rancor, um ódio, ou um espírito de vingança, porque alguém lhe fez mal. Você de repente esteja na igreja, talvez você seja um membro da igreja, talvez você seja um oficial da igreja, mas você não abre mão dessa mágoa. Quer dizer, o diabo te pegou nisso. O diabo sabe que você é muito orgulhoso ou muito orgulhosa, então ele tocou nessa ferida e você não quer tirar essa mágoa de dentro de você. Domingo você pode ser livre. Preste atenção, vou profetizar. Presta bastante atenção, esse domingo vai se cumprir a profecia da descida do Espírito Santo sobre aqueles que participarem da reunião na Igreja Universal do Reino de Deus, em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus. Qualquer igreja. Porque nós vamos trabalhar forte para que essa mágoa caia por terra. Obviamente você tem que trabalhar junto com a gente para que você seja livre. Neste domingo, a sua libertação dessa mágoa. Nós vamos ensinar como você pode
ser livre dessa mágoa e então a profecia do Espírito Santo descer sobre você, tá bom? Graças a Deus. Vamos ouvir a chamada e logo em seguida vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram abençoadas com o Espírito Santo. Deus é perdão. Não há como manter um relacionamento com Ele sem receber o perdão e sem querer perdoar. Quantas pessoas estão impossibilitadas de receber o Espírito Santo porque insistem em cultivar em seus corações mágoas, rancores, ressentimentos, ódio e até a vingança? E alguns alegam muitos motivos e razões. Porém, a palavra de Deus determina obediência, independente de qualquer motivo ou razão. Domingo, dia 27, o segundo domingo do jejum de Daniel, o domingo do perdão, para que o Espírito Santo encontre espaço em você e possa fazer morada em seu coração. Às 6 da manhã, venha em jejum, às 9h30 e ao cair da tarde, às 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Samira. Antes de receber o Espírito Santo no jejum de Daniel, eu tinha uma vida totalmente destruída. Eu era viciada, né? Fiquei 5 anos nos vícios, tinha problema de depressão muito forte, né? Eu fiquei 5 anos no vício da cocaína, da maconha, do lança-perfume, LSD. Eu era uma pessoa muito depressiva. Eu cheguei até 3 overdoses por causa dos vícios, né? Sofria muito, não respeitava minha mãe dentro de casa. Eu tinha uma angústia muito grande dentro de mim. A droga para mim era tudo. Eu cheguei ao ponto de me prostituir por causa de 6 piros de cocaína, né? Eu digo que isso foi meu fundo de poço. Eu sofri muito, muito, muito mesmo. Eu já cheguei a vender drogas, eu me envolvi com crime. Porque assim, eu era muito viciada. Eu não conseguia ficar um dia sem usar droga. Além de eu sofrer muito com os vícios, a minha família sofria muito. Eu não tinha meu pai, né? Eu morava com a minha mãe. E a minha mãe sofria muito comigo. Ela me via chegar de madrugada daquele jeito, ela chorava, ela implorava. Ela pedia muito para me mudar, mas eu não conseguia. Os meus irmãos dentro da minha casa, eles sofriam muito porque eu chegava, eu batia neles. Eles me estressavam, eu batia nele no efeito da droga. Então, assim, toda a minha família, para todos eles, eu era a ovelha negra. Ninguém queria ficar perto de mim. E com isso eu sofria mais ainda. Quando eu tive a minha terceira overdose, eu fiquei de uma forma totalmente destruída. Foi quando me convidaram para mim ir no tratamento da cura dos vícios, que foi onde aconteceu uma transformação em mim. Eu fui curada dos vícios. Lá, a primeira vez que eu fui, o vício acabou. Foi aí que veio o jejum de Daniel. E eu aliei o jejum de Daniel ao tratamento. Eu já estava indo nas reuniões, estava fazendo tudo o que tinha que ser feito, mas eu queria mais, eu queria o Espírito Santo. Estando lá, já estava liberta, já me sentia bem, mas eu via que faltava algo. Dentro de mim ainda estava vazio. Foi quando eu comecei a buscar o Espírito Santo. O jejum de Daniel veio e ali eu vi uma oportunidade da minha vida mudar. Eu comecei a buscar com toda a minha força. Parei de escutar música secular, parei de ver vídeos, parei de viver uma vida social naquele momento. Eu me isolei. Me isolei porque foi um momento em que eu encontrei a oportunidade de estar mais próximo de Deus. E foi ali que eu busquei, que eu orei, eu jejuava, sabe? Eu li a Bíblia, acordava de madrugada, eu buscava o Espírito Santo, sabe? Eu dormia no chão, eu queria tanto, era um desejo tão grande que o que eu podia fazer, além... eu fazia. Eu ficava de jejum. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de carne. Eu fiquei sem comer carne. Eu comecei a matar a minha carne em favor do Espírito Santo. E assim, aquilo foi me fortalecendo dia após dia. E não foi só uma vez, não. Todos os dias, 21 dias foi assim. Até que chegou o grande dia. Eu me preparei bastante, sabe? Eu fui pra vigília. Quando eu tava tomando ali meu banho, eu já tava falando com Deus. Eu falei, meu Deus, é hoje. É hoje. De hoje não passa. Quando eu cheguei lá, eu comecei a adorar a Deus, comecei a buscar o Espírito Santo com muita força. Eu buscava de madrugada, como eu já disse aqui, mas aquele dia foi diferente. Foi uma busca diferente. Eu senti algo
totalmente diferente de tudo que eu tinha sentido na minha vida, porque eu sabia de muitas sensações, porque eu tive várias por causa da droga. Mas aquilo que eu senti não foi só sentimento, foi uma certeza dentro de mim. Foi algo que me mudou, me transformou completamente naquele momento. Eu senti vir sobre mim um poder que não tem como eu explicar. Não tem como explicar, só a pessoa tendo aquilo no momento para dizer: que dia, meu Senhor, que dia, meu Salvador, que dia, meu amor. E depois daquele dia, daquele momento, eu me transformei totalmente em outra pessoa. Quando eu estava perdida nos vícios, ninguém dava nada por mim. Todo mundo olhava para mim, até os meus familiares, e falava assim: essa aí vai ser mais uma. Quem é ela? A minha mãe, ela começou a me ver diferente, sabe? Meus irmãos, eu comecei a valorizar a minha vida e a minha família. Sabe, todos notaram a diferença em mim. Não era eu chegar, eu não falava assim, eu recebi o Espírito Santo. Todo mundo via. Em mim tinha um sorriso que era verdadeiro, eu não precisava forçar. Hoje, curada dos vícios, totalmente transformada. Hoje eu sou orgulho da minha família. Hoje, na minha família, eu sou um exemplo. Todo mundo olha para mim e fala: poxa, eles vê Deus em mim. Eles vê que de fato, de verdade, aconteceu algo. Assim, hoje eu estou transformada. A minha mãe, ela olha para mim e fala: poxa, essa era minha filha, a filha que eu tanto sonhava ter. E hoje ela tem. O jejum de Daniel transformou a minha vida. E não só a minha vida, porque através de mim, toda a minha família, todos eles foram ganhos, porque há uma diferença neles. Através de mim, a minha mãe, ela se converteu. Os meus irmãos são novas crianças. Então, assim, o jejum de Daniel foi muito importante para mim. Eu fiquei 5 anos nos vícios. Em uma reunião, eu fui liberta, eu fui curada. E em 21 dias, eu recebi o Espírito Santo e tenho a vida totalmente transformada. Meu nome é Daniel, tenho 23 anos, trabalho com vendas externas, moro em Goiânia e recebi o Espírito Santo no último jejum de Daniel. E antes de chegar na igreja, eu tinha uma vida totalmente destruída, viciado em drogas, na marginalidade, fui preso quando menor. Eu não tinha paz, a polícia me perseguia, tinha guerras, eu não dormia à noite porque tinha medo de alguém entrar na minha casa, me matar, fazer mal. A polícia invadia a minha casa, batia na minha mãe por minha causa. Eu tinha guerras, acho que uma vez tentaram matar até o meu irmão. Então eu não tinha paz, eu vivia 24 horas atribulado, com a vida totalmente destruída. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. E quando eu cheguei aqui, ninguém me julgou pelo que eu era, pelo que eu andava. Pelo contrário, que me estenderam a mão, me deram ajuda, me deram todo o apoio necessário que eu precisava. Ninguém falou para mim: ó, você é isso, isso e isso. Não, pelo contrário, me ajudaram a chegar até aqui onde eu estou, estenderam a mão para mim, me ensinaram um caminho, me discipularam. Eu tive alguém que me deu força na hora difícil. Larguei mais amizades, larguei mais companhias, abandonei o vício, mulheres, abandonei tudo de errado que eu fazia lá fora e comecei a mudar. Comecei a ter uma nova direção, Deus começou a falar comigo, me orientando, usava as pessoas para me orientar. E até que chegou o jejum de Daniel e eu via os obreiros orientando as pessoas. E eu achava muito bacana aquilo, só que eu era muito tímido, não conseguia falar, não tinha nada para falar. Eu falava: oh meu Deus, me ajuda a falar com essas pessoas, estou com um saldo negativo aí no céu, já fiz muita coisa ruim, eu quero salvar pessoas, meu Deus, então usa a minha vida, por favor. E aí eu fui nessa guerra, até que veio o jejum de Daniel. Aí eu falei: essa é a minha oportunidade, é agora que eu vou ser de Deus mesmo e vou ter a minha salvação garantida. E aí veio o jejum de Daniel e eu me lancei com tudo. Abandonei redes sociais, amizades que não acrescentavam nada na minha vida. Abandonei tudo. Falei: agora eu vou buscar o Espírito Santo. E eu vi um dia uma passagem que eu estava lendo na Bíblia do rei Davi falando que não dormiria até receber o Espírito de Deus. E eu falei isso também dentro de mim. Eu falei: não vou dormir. Vou buscar Deus de madrugada. E buscava a Deus de madrugada todos os dias. Até que em 2 dias no jejum de Daniel, e eu buscava toda hora, todo segundo, de manhã, no meu serviço, ia no banheiro, buscava. Até que no jejum de Daniel, 2 dias lá na minha casa, se não me engano, era 1h da manhã, eu buscando com todo fervor, colocava um fundo de oração no meu celular para buscar mais intensamente, como se estivesse na igreja, e buscando, até que veio o Espírito Santo dentro de mim. Que dia, meu Senhor, que
dia, meu Salvador, aqui dia, meu amor. E foi um gozo, uma alegria, uma paz que eu tive tão grande que eu fiquei na minha casa. Eu fiquei pulando 5 minutos sozinho de alegria na minha casa. E eu falei comigo mesmo, agora você perdeu o diabo, agora é o reino dos céus e eu vou ganhar muitas almas para Jesus. A partir daí, Deus começou a me dar direção, começou a falar comigo, não precisava mais ninguém falar comigo. O próprio Deus falava comigo, Daniel, vai por ali, anda por esse caminho, não vai por esse caminho não. Sai fora dessas companhias e tal. O próprio Deus começou a falar comigo. Eu comecei a ter experiências com Deus. Pude ajudar outras pessoas, porque agora eu tinha o próprio Deus dentro de mim. Comecei a ajudar outras pessoas. O que eu mais queria era falar de Jesus para as outras pessoas. Eu acho que foi também por isso que o Espírito Santo veio, porque eu queria ajudar outras pessoas e não tinha essa condição. E hoje, graças a Deus, eu ajudo outras pessoas que chegaram da mesma forma que eu cheguei na Igreja Universal, graças ao Espírito Santo, porque se não fosse ele, nem aqui eu não estaria. Karina. Antes de receber o Espírito Santo no jejum de Daniel, eu era uma pessoa ansiosa, agitada, eu me prostituía, eu mentia, eu era compulsiva, nervosa. Eu gostava do mundo, eu gostava de beber, eu gostava de sair com as minhas amigas, eu gostava de ir pra balada, eu gostava de curtir o mundo. Até que chegou o jejum de Daniel e era uma proposta de não somente mudar de vida, mas de mudar o meu interior, de ter a paz que eu almejava, de ter a alegria que realmente desejava, de ter o Espírito Santo dentro de mim. E ali eu agarrei essa proposta. Então, eu abri mão do mundo, eu abri mão das amizades, das más influências, da mentira, dos palavrões. Eu abri mão do Facebook, das redes sociais, da televisão, de músicas, e eu comecei realmente a ler livros, a meditar na Bíblia, a ouvir a palavra do bispo, a entrar em blogs, aquilo que ia alimentar a minha fé. Passei mais na igreja, principalmente todos os dias, para estar mais envolvida com as coisas de Deus. Não foi fácil, realmente doeu na minha carne, doeu no meu eu, mas eu tinha uma sede. E eu queria saciar essa sede, eu queria que essa sede ela fosse saciada. Então eu comecei a me entregar, eu comecei a colocar toda a minha força. E foi quando no penúltimo dia do jejum de Daniel, o grande dia em que eu tive que perseverar e entregar aquilo que eu realmente era, tudo que eu sentia. Eu tive que entregar ali após a palavra amiga do Bispo Macedo, que eu tinha acabado de ouvir. Ele tinha falado daqueles que cambalheiam para a morte, que ele leu uma passagem de Provérbios, e eu nunca mais me esqueci. Ele leu aquela passagem e eu falei, realmente, a minha alma ela está cambaleando, porque ela está dividida entre o inferno e entre o reino de Deus. E ali ele determinou que aqueles que precisassem do Espírito Santo fossem selados. E ali naquele momento eu já desliguei o rádio e já fui para o banheiro, porque eu queria ficar a sós com Deus. E ali eu comecei a falar para Deus o sentimento que existia dentro de mim. E eu pedi para Deus me limpar, para Deus remover. E naquele momento, houve em mim arrependimento de fato de verdade, né? E ali nasceu uma paz, nasceu um gozo na minha alma. Ali eu tive a convicção, a certeza de que o Espírito Santo havia descido sobre mim. Aqui dia, meu Senhor, aqui dia. Que eu tinha me ajoelhado como uma Karina e levantado diferente. E no 21º dia eu fui para a igreja agradecer a Deus pela experiência maravilhosa que eu tinha tido. E eu passei a ser uma Karina totalmente diferente, com atitudes diferentes, comportamentos diferentes, pensamentos diferentes, intenções diferentes. Dentro de mim mudou. A minha família passou a perceber a minha mudança e hoje eu colho os frutos desse Espírito, que é o Espírito Santo dentro de mim.
Hoje eu tenho amor, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho domínio próprio de mim mesma, das minhas emoções, da ansiedade que eu tinha outrora e já não tenho mais. E a minha vida ela foi transformada depois que eu recebi o Espírito Santo participando do jejum de Daniel. Maria tem